Capítulo 3. A teoria da abertura para outra dimensão. De volta à redação, passei a examinar alguns comunicados recebidos via satélite e que se amontoavam sobre a minha mesa. Constituía parte do material para uma outra edição extra do nosso jornal. Numa rápida olhada em alguns títulos e manchetes, inteirei-me de que a situação no mundo era de calamidade total. No momento, toda a atenção das nações se convergia para a pessoa daquele misterioso Messias, sediado em Jerusalém. Tornara-se o personagem internacional do dia, e as esperanças do mundo estavam depositadas nele. Do meu ponto de vista, esse homem parecia habilitado para orientar-nos no estabelecimento de uma nova ordem mundial, até que se provasse o contrário. Por mais de 3 horas, permaneci ali verificando não só o conteúdo dos estranhos informes da imprensa internacional, como também de extensos relatórios de caráter religioso e científico. Um dos comunicados dizia: Genebra, cientistas de todo o mundo, reunidos em Genebra, após uma primeira análise dos recentes e estranhos acontecimentos mundiais, ligados ao desaparecimento em massa de pessoas em todos os continentes, resumiram nos 6 itens seguintes as suas conclusões. 1. Em todos os continentes ocorreu o desaparecimento em massa de pessoas. 2. As pessoas desaparecidas eram de ambos os sexos, de idade variada, incluindo crianças, e de todas as classes sociais e raças. 3. Os desaparecimentos ocorreram todos na mesma hora e dia. 4. Não se sabe o número exato dos desaparecidos, mas calcula-se em alguns milhões esse número. 5. Até o momento, nenhuma dessas pessoas foi localizada viva ou morta. Não há pistas. Nenhuma delas levou os seus pertences, quer sejam roupas, dinheiro ou valores. 6. Nessa análise, foi evidenciado um fator importantíssimo para futuros esclarecimentos. Todos os desaparecidos, sem exceção, cujos nomes já foram relacionados, pertenciam à fé cristã. Levará muito tempo para se fazer um levantamento total que comprove se todos eram ou não cristãos. Na suposição de que esta situação tenha sido criada pelo próprio homem, então deverá surgir, mais cedo ou mais tarde, uma explicação lógica e natural, afirmam os cientistas. Porém, caso tenha havido interferência de forças desconhecidas ou sobrenaturais, os esclarecimentos definitivos dependerão de compreendermos tais forças. A cópia de um relatório preparado por esse grupo de cientistas chamou minha atenção. Nesse relatório, com os elementos de que dispunham, apresentavam uma explicação lógica por eliminação de fatores e formulavam uma teoria bastante revolucionária sobre os desaparecidos, a teoria da abertura para outra dimensão. Passo a transcrever parte desse incrível e extenso relatório denominado Relatório Spencer, sob a responsabilidade do professor Michael Spencer, cientista cibernético. Relatório Spencer. Todas essas pessoas desaparecidas foram sequestradas por motivos religiosos. Supondo-se que todas eram cristãs, foram sequestradas por uma superorganização terrorista mundial, visando uma chantagem política internacional. Pedidos de resgate seriam impraticáveis, pois a maioria dos amigos e parentes dos desaparecidos devem estar mortos. E, certamente, nem todos teriam parentes ricos. Somente uma chantagem contra os governos das superpotências teria sentido. Entretanto, diante da situação caótica em que se encontra o mundo, com os sistemas de governo, meios de transporte, comunicações e serviços essenciais em colapso, seria inconcebível a execução de semelhante projeto. Mesmo que existisse uma superorganização terrorista treinada e equipada para isso, seria impossível transportar e esconder milhões de pessoas. O fator sequestro pode ser eliminado. B. Admitindo-se que todos os desaparecidos fossem cristãos que acreditassem de fato na vinda de Cristo, para livrá-los da iminente catástrofe mundial. Teriam eles praticado uma fuga programada, talvez executando um plano de fuga mundial, se dirigissem para um local secreto na Terra, a fim de ali aguardarem a chegada de Cristo. Mesmo que existisse tal projeto, ele só poderia ser concretizado aos poucos. A transferência de massas humanas para algum local secreto demandaria longo espaço de tempo.
Um esconderijo secreto teria que ser escavado nas montanhas, bem distante dos centros civilizados, e ainda assim seria quase impossível ocultar-se ao mundo uma obra dessa envergadura. Tal fuga seria ainda mais impraticável naquela noite, quando os fenômenos cósmicos e turbulências nos céus, os terremotos e os maremotos atingiram o ponto mais crítico. A maioria dessas pessoas não chegaria a lugar algum sem ser morta. O fator fuga programada pode ser eliminado. O gigantesco projeto terrorista para eliminar todos os cristãos do mundo inteiro num dia e hora pré-determinados, nos locais onde se encontrassem. Acrescente que as ocorrências mundiais naturais e sobrenaturais tenham vindo em boa hora, favorecendo a execução desse projeto. Assim, toda essa gente foi assassinada e seus corpos desintegrados por processos desconhecidos, maneira definitiva de consumir esses milhões de pessoas. Ainda assim, por mais perfeito que fosse esse plano, seria absolutamente impossível o elemento surpresa. Haveria testemunhas das ocorrências. Acrescente que uma parte das pessoas desaparecidas se encontrava em suas casas, com seus familiares, na hora da ocorrência. E mesmo que nem todos esses familiares fossem cristãos, nem por isso iriam permitir o sequestro ou assassinato de seus parentes sem defendê-los. É claro que poderia haver exceções, e que, em alguns casos, pessoas fanáticas e inimigas da fé cristã, impulsionadas por esse ódio religioso, ajudassem a eliminar seus próprios parentes cristãos. Outra parte dessa gente estava trabalhando, cada qual no seu emprego. No caso de violência em lugares públicos, haveria conflitos generalizados e muitas testemunhas. Outra parte dos desaparecidos encontrava-se viajando pelas mais variadas razões e dirigindo-se às mais diversas partes do mundo. No caso de um ato de violência contra eles, também poderia haver conflitos locais e testemunhas. Outra grande parte encontrava-se nos templos assistindo a serviços religiosos e, pelo que consta, em nenhum tempo, em nenhuma parte do mundo houve qualquer ato de violência contra os fiéis naquela noite, nem mesmo antes da hora fatídica. Em toda a parte, todos estavam apavorados demais com os fenômenos estranhos, para preocupar-se com qualquer outra coisa, e muito menos com conspirações antirreligiosas. Também, nem parentes nem amigos dos desaparecidos, nem qualquer outra testemunha desses fatos deram queixa de crime ou violência contra essas pessoas desaparecidas. Simplesmente, as queixas foram de que as pessoas haviam desaparecido sem deixar vestígios. Considerando-se, pois, que, apesar das buscas e investigações efetuadas pelas autoridades competentes em todo o mundo, nenhuma das pessoas desaparecidas foi encontrada viva ou morta, mas todas elas simplesmente sumiram sem deixar pista alguma, concluímos que o esclarecimento desse mistério está além das possibilidades da ciência. A ocorrência, aparentemente, é de ordem sobrenatural. A ciência não pode opinar com segurança, pois baseia-se em fatos, e não em suposições. Entendemos que provavelmente os teólogos, os psicólogos, parapsicólogos, etc., estarão mais habilitados a prestar melhores esclarecimentos sobre o assunto. Entretanto, esta comissão acaba de formular uma teoria, e que nos parece com algum fundamento, numa tentativa para esclarecer o misterioso desaparecimento desses milhões de pessoas. Trata-se da teoria da abertura para outra dimensão, que é a seguinte: por algum motivo que realmente desconhecemos e que apenas podemos imaginar, esses milhões de cristãos foram de fato raptados ou sequestrados por seres vindos de outro planeta situado em nossa própria galáxia. Para lá foram transportados todos ao mesmo tempo em descomunais naves espaciais. Ou, então, foram levados para uma outra dimensão do espaço cósmico, através de uma abertura espacial, onde a relação entre o tempo e o espaço, como nós a compreendemos, foi anulada. Essa seria a explicação para o fenômeno de pessoas haverem se tornado invisíveis repentinamente, como se dissolvessem no ar. Tal fenômeno envolveria poderosas correntes magnéticas universais. Repentinamente, como se dissolvessem no ar. Tal fenômeno envolveria poderosas correntes magnéticas universais.
A razão principal do rapto seria a própria crença desses cristãos que acreditavam, de acordo com a Bíblia, que um dia Cristo voltaria à terra para levá-los aos céus, e ao mesmo tempo julgaria e destruiria o restante da humanidade incrédula e ímpia. Se a Bíblia está certa e os cristãos estão certos em suas afirmativas, então o fim desta civilização pode estar mais perto do que pensamos. Nessas condições, esses milhões de cristãos foram certamente transportados temporariamente para algum lugar ou dimensão no espaço cósmico, e serão trazidos de volta para tomarem posse da Terra, assim que esta esteja preparada para a habitação de uma nova humanidade. Esta teoria, em alguns pontos pode parecer anticientífica, mas o mistério que envolve a ocorrência é mais impenetrável que qualquer coisa já pesquisada pela ciência. Assim, diante do incompreensível, só podemos nos curvar e pedir a essa mente superior universal, ou, como queiram, Deus, a sua misericórdia e sábia orientação. Pode parecer absurdo para muitos, mas nós cientistas entendemos que esta civilização, brilhante por suas próprias conquistas, ao mesmo tempo, caracterizada pela sua corrupção, precisa muito da misericórdia divina. E esta teoria foi formulada com base no seguinte: está mais do que comprovado, de acordo com as mais recentes pesquisas e investigações científicas e agilitares, que desde os tempos mais antigos a Terra vem sendo vigiada e visitada sistematicamente por habitantes de outros planetas. Nestes últimos anos, com certa regularidade, estranhos objetos ou naves espaciais têm sido vistos em diversos pontos da Terra, voando ou estacionados em lugares desertos. O momento, nunca conseguimos entrar em contato com esses seres, mas sabemos que eles existem e procedem do espaço cósmico. Nunca pudemos saber com que finalidade nos vigiam e visitam o nosso mundo. A prova mais recente, e que causou grande impacto mundial, foi a queda de uma dessas naves nas regiões desérticas do Himalaia, quando tentava aterrissagem de emergência, em meio a uma forte tempestade de neve. Devido talvez à baixa velocidade que desenvolvia para descer, e a PEC na altura em que se encontrava, não se desintegrou, embora os danos fossem consideráveis. Uma equipe de cientistas e técnicos enviada ao local tentou a desmontagem dessa estranha nave, mas foi impossível. A sua carcaça em forma de disco era fundida numa peça única. Apesar do emprego de toda a nossa moderna tecnologia, não puderam cortá-la, pois o metal de que era feita resistiu às brocas diamantadas bem como às mais elevadas temperaturas. Também não puderam transportá-la para os laboratórios do Centro Internacional do Espaço, pois media 30 metros de diâmetro, e o seu peso foi estimado em cerca de 200 toneladas. O CIE não teve outra alternativa, senão providenciar a construção e aparelhamento de laboratórios no próprio local do acidente, ficando aquela área interditada e guardada por uma força de segurança internacional. Nenhum ser ou tripulante foi encontrado naquela nave, e nem nas proximidades, embora houvesse acomodações para cerca de uns 10 tripulantes. É muito provável que em algum lugar no espaço exista uma outra nave orbitando, uma nave muitas vezes maior do que esta, servindo de base, uma espécie de estação espacial. Diante do fato, conclui-se que seres de outros planetas, com recursos científicos e tecnologia mais avançados do que os nossos, nos vigiam e nos visitam há muito tempo, e quando bem entendem. Eles nos conhecem muito bem, e sabem o que fazemos, mas nós não os conhecemos. Concluindo a leitura deste relatório, senti-me mais deprimido ainda. Estes homens eram cientistas, pesquisadores acostumados a raciocinar friamente diante de fatos científicos. Se eles chegaram a estas conclusões, numa tentativa de esclarecer o inconcebível, então parecia-me que haveria poucas esperanças para o mundo. Remexendo ainda naquele monte de comunicados e relatórios, deparei com outro relatório sobre os desaparecidos. O relatório consistia das conclusões a que chegará uma outra comissão, reunida em Genebra na mesma ocasião, e que acompanhava os trabalhos da Comissão Spencer. Tratava-se da Comissão Lang, chefiada pelo eminente teólogo Dr. Charles Lang. Dessa comissão faziam parte teólogos, psicólogos,
parapsicólogos, sacerdotes de algumas seitas religiosas e líderes espiritualistas. Esperançoso, passei a examinar o relatório em questão. Quem sabe essa comissão poderia esclarecer melhor o mistério e transmitir algumas palavras de ânimo à assustada raça humana. Como não entendo de assuntos espirituais ou religiosos, transcrevo na íntegra este relatório para que cada qual julgue por si mesmo. Relatório Lang. Este relatório é o resultado de trabalhos de pesquisa, entrevistas e também observação do trabalho realizado pela Comissão Spencer, reunida em Genebra nestes últimos dias. Para as conclusões finais, condensamos aqui as opiniões de alguns dos entrevistados a respeito do misterioso caso dos desaparecidos. Diz um famoso teólogo: na minha opinião, não estamos no fim dos tempos ainda, mas sim no princípio das dores, como o próprio Cristo profetizou. Entendo que o fato de muitas pessoas haverem desaparecido não é prova definitiva de que Cristo tenha voltado. Meras estatísticas apressadas e baseadas em fichários de igrejas ou na palavra de parentes dos desaparecidos, em estado de histeria, dizendo que todos eram cristãos, nada ou pouco significa. Alguns de minha própria religião desapareceram também, mas eu não acredito que fossem mais fiéis do que um grande número que não desapareceu e ainda permanece fiel à sua crença. Acredito que todos quantos, neste mundo, professam e professaram sua fé em Cristo publicamente, subirão para os céus no dia do arrebatamento. Mas afirmo que Cristo não voltou ainda. Quanto ao mistério dos fenômenos no Sol e no espaço cósmico, vejo-os apenas como sinais do princípio das dores para a humanidade. Concordo com as conclusões da Comissão Spencer, de que esses milhões de pessoas foram raptadas por seres de outros planetas em discos voadores, diz um sacerdote. Vejam os senhores e julguem se pode haver ligação destes acontecimentos com a vinda de Cristo. Não está escrito que todo o olho verá. Pergunto. Alguns dos senhores ou alguém viu a Jesus Cristo nos céus naquela noite? Claro que não. Então como é que se pode afirmar que ele voltou? Não está também escrito na Sagrada Escritura que na sua vinda os santos ou salvos sepultados ressuscitarão? Alguém viu mortos ressuscitados andando pelas cidades ou subindo aos céus? Eles deveriam ser arrebatados também, porque morreram crendo, mas não o foram ainda. Todos continuam nos mesmos lugares. Eu fui pessoalmente examinar alguns túmulos de amigos meus cristãos. Os senhores sabem o que realmente penso. Esses milhões de pessoas desaparecidas eram hereges, se rebelaram contra os ensinamentos de nossa igreja, e por isso já foram levados para o fogo do inferno. Acredito que discos voadores do diabo os levaram, e que o próprio diabo provocou todos os fenômenos nos céus. Na minha opinião, Cristo na verdade não voltou ainda, mas virá breve buscar os que ficaram, os verdadeiros fiéis. A curiosa opinião de um rabino judeu interessou muito esta comissão. Ele diz: os senhores sabem que Jesus de Nazaré, para nós, é reconhecido apenas como um grande mestre da religião, um grande filósofo. Jesus realmente foi um sábio, entre os mais sábios, possuindo sabedoria divina, semelhança do rei Salomão, o grande rei de Israel. Entretanto, não o reconhecemos como Messias, ungido do Altíssimo, profetizado nas Escrituras Sagradas, mas esperamos o verdadeiro. O Messias virá para estabelecer em definitivo um governo mundial de justiça, paz e amor para todas as nações. Não estava errado o ideal de Jesus de Nazaré, que pregava um reino ou governo espiritual entre os homens, estabelecido no amor de Deus. Mas ninguém poderia entender e aceitar apenas o governo espiritual, sem que se firmasse um governo mundial na Terra. Qualquer visionário com esse tipo de filosofia estaria arriscando a terminar os seus dias neste mundo, como Cristo terminou. Portanto, como poderia o Messias, que ainda não veio a primeira vez, voltar a segunda? Agora finalmente entendemos que se cumpriram as profecias. Nosso povo está em sua nova pátria já há muito tempo, e o Messias está em Jerusalém. Os senhores conhecem de sobeza os fatos ocorridos em Jerusalém nestes últimos dias,
Portanto, não preciso acrescentar mais nada. Para a nação israelita, uma das provas fundamentais de que esse homem é o Messias esperado reside no fato de ele ser reconhecido como tal por todas as nações e povos da terra. Ele está sendo visto como o único homem que poderá salvar o mundo de uma nova e destruidora guerra nuclear e ajudar na formação de um governo mundial de paz e justiça. Acreditamos que já teve início o novo milênio, sob a liderança do Messias, ou seja, o restabelecimento do trono do rei Davi. Preparativos estão sendo feitos, com o apoio do Messias, para a reconstrução do Templo de Jerusalém, no mesmo local onde existia uma mesquita islamita, destruída nesta guerra. Quanto ao desaparecimento misterioso das pessoas chamadas cristãs, acreditamos que se trata de algo sobrenatural e extraterreno. Sentimos por elas. Acho que tentar explicações não adianta. Ninguém pode de fato desvendar o mistério. Concluímos este relatório com a palavra de um psicólogo que diz o seguinte: a meu ver, o personagem que apareceu em Jerusalém não se sabe exatamente de onde, nomeando-se o ungido do Altíssimo, ou seja, o Messias dos tempos modernos, comprovadamente apresenta características incomuns em sua personalidade e quase impossíveis de serem analisadas. Detém em si mesmo estranhos e reais poderes, que estão bem além de tudo quanto temos pesquisado e aprendido. Se ele é terrestre ou de outro planeta, parece não fazer muita diferença. A propósito, relembro aos senhores que Cristo, quando esteve na Terra, afirmou repetidas vezes que não era deste mundo, e acrescentava que devia voltar para o mundo de onde viera, uma vez cumprida a sua misteriosa missão. Portanto, com referência ao Messias que está em Jerusalém, o que importa de fato é que esse homem compreende os nossos problemas. Como o Messias Salvador do mundo, nas circunstâncias atuais, ele é o ideal. A aceitação quase unânime de sua palavra e de sua pessoa por quase todas as nações é bem sintomática. Se o homem que está em Jerusalém é Cristo, ou outro Messias, acredito que também não faz muita diferença. Ele é exatamente como Cristo deveria ser, caso descesse ao planeta Terra hoje. Esse personagem, em quem o mundo no momento deposita as suas últimas esperanças, preenche todos os requisitos necessários à liderança numa era de tecnologia e pensamento tão avançados como a nossa. As demonstrações realizadas por esse Messias em Jerusalém e testemunhadas por milhares de pessoas falam por si mesmas. Tudo isso, aliado à sua superior sabedoria, o tornam não apenas o Cristo ou Messias desejado aos olhos das nações, mas um verdadeiro supercristo. Quanto ao desaparecimento misterioso desses milhões de pessoas, não encontro melhores explicações do que as da Comissão Spencer. Há sentido em suas conclusões, diante daquilo que já é realidade no campo das pesquisas cósmicas e espaciais. Acabei de ler estes relatórios e continuei folheando mais alguns comunicados extras, e nada mais encontrei que fosse interessante. Confesso que, após tomar conhecimento de tais opiniões, e algumas bem divergentes, não me sentia nada animado. Minha depressão de alma agravou-se. Preferi ficar com a teoria e as conclusões da Comissão Spencer. Contudo, passei a admitir que a humanidade, agora mais do que nunca, precisaria mesmo de Deus, embora o mundo parecesse ter sido abandonado pelo Criador. Deixei a redação e saí à busca de novas notícias para a próxima edição do jornal. Na cidade continuava aquele mesmo clima de grande tensão emocional, desolação e de calamidade. As notícias vindas de todas as partes do mundo apresentavam as mesmas imagens com poucas variações. Em Genebra prosseguia a grande Assembleia dos Governos das Superpotências, presidida, com o apoio unânime das nações, pelo novo Messias. Esforçavam-se no sentido de reorganizar o mundo devastado pela guerra, levando a humanidade ferida a uma nova era de paz, felicidade e justiça. Aliás, esse era o slogan predileto do Messias. Rodei muito com o meu pequeno carro, percorrendo o centro da cidade, procurando ouvir aqui e ali algum novo comentário sobre os últimos acontecimentos. Entretanto, as conversas eram sempre as mesmas. Ninguém compreendia o que realmente estava acontecendo,
e a maioria das pessoas parecia enlouquecida. Quando tentava aproximar-me de algum grupo, com o gravador ligado no carro, logo se dispersavam desconfiados. Desisti. Como já à noite decidi chegar até aquela igreja mencionada no relatório de Fernando, a igreja do reverendo Lyndon, o tal pastor intelectual e professor universitário. As luzes estavam todas acesas e a reunião já havia começado, como se nada houvesse acontecido. O tempo era muito bonito e estava repleto do mais selecionado público, na sua maioria estudantes e professores. Mas havia também uma grande parte dos membros mais humildes da igreja. Entrei, com o único interesse de observar as reações dos fiéis daquela comunidade e colher dados a respeito dos últimos acontecimentos. Na presente circunstância, parecia-me descabido que alguém continuasse a adorar e crer num Deus que, segundo tudo indicava, parecia haver abandonado totalmente a sua própria sorte, todo o restante da humanidade. Assentei-me atrás, procurando permanecer incógnito, mas logo senti em meu espírito que alguma coisa não estava certa ali. O ambiente parecia pesado, como se algo maligno pairasse no ar. Tudo muito diferente daquele culto que eu assistira na igreja do pastor Marcos. Havia lá muita alegria e sinceridade. Eu sentira naquela ocasião que um poder misterioso dominava o ambiente e fazia a gente sentir-se bem. Mas, agora, eu sentia medo e muita depressão em minha alma. O organista tocava uma música sacra muito triste. Havia uma espécie de inquietação entre o público. Presente ouvia-se um zum-zum de conversa, e grande número dos presentes parecia descontente com alguma coisa. O reverendo Lyndon começara a falar. Não parecia o mesmo, ao contrário, a expressão de seu rosto era de intenso abatimento e de medo. Estranhamente, o ruído de conversa no auditório continuava. A maior parte dos presentes parecia não prestar muita atenção no que o pastor dizia. Senti que alguma coisa estava errada. Procurei prestar atenção às suas palavras, ao mesmo tempo que ligava o meu gravador próximo a um alto-falante que estava um pouco acima de minha cabeça. Eis o que ouvi. Caros irmãos, todos sabemos que coisas estranhas têm acontecido no mundo nestes últimos dias, muitos dos quais não têm explicação lógica. Tenho razões para acreditar que as notícias que correm sobre o do mundo e que Cristo voltou são um golpe preparado pelos governos das grandes potências, em acordo com esse pretenso Messias que se encontra em Jerusalém. Eles têm um objetivo, que é dominar o mundo, e aproveitam-se dos acontecimentos misteriosos ocorridos ultimamente para lançar a confusão e o medo. Irmãos, se Cristo tivesse mesmo voltado mesmo para arrebatar a sua igreja, todos o veríamos como dizem as Escrituras Sagradas. Olhem, ele vem com as nuvens. Todos o verão, até aqueles que o feriram. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente. Amém. Naquele instante algo estranho ocorreu. Muitas vozes se elevaram no auditório, interrompendo o pregador, coisa que jamais aconteceria em situações normais, muito menos no auditório daquela categoria. Reverendo Lyndon, gritou alguém, e os sinais no céu, como o escurecimento do sol, a nuvem de fogo e outros. O Senhor tem alguma explicação? Percebi que o pastor começava a transpirar muito, embora o tempo estivesse meio frio. Mas recomeçou a pregação interrompida, e nem sequer usou de sua grande autoridade para impedir os apartes, o que teria feito em outra ocasião, mesmo que fosse preciso retirar do recinto qualquer perturbador da ordem. Isso demonstrava que, por alguma razão, a sua autoridade estava muito abalada. Ele prosseguiu dizendo: lembro aos irmãos que, em outras gerações, como a história nos diz e os irmãos conhecem, sinais semelhantes aconteceram. Foram considerados como prenunciando a chegada do fim para a humanidade e a volta de Cristo. No entanto, nada disso aconteceu. Portanto, os fenômenos nos céus ocorridos ultimamente só poderiam ter relação com a vinda de Cristo se o tivéssemos visto, como a Bíblia nos diz. E depois, todos aqui estamos. Porventura não nos consideramos salvos,
e, portanto, aguardando também o glorioso reino de Deus. Nesse momento houve nova interrupção. E sobre as pessoas desaparecidas, como o Senhor explica o mistério? Muitos estão faltando aqui nesta igreja também. Escutem. O fato de alguns de nossos irmãos não estarem aqui ou de alguns milhões de pessoas haverem desaparecido não prova nada. Pode ter acontecido, devido a circunstâncias apavorantes, que todas essas pessoas tivessem sofrido uma repentina loucura ou alucinação coletiva. Assim sendo, sumiram por conta própria atirando-se ao mar, ou escondendo-se em lugares secretos, ou morreram nos terremotos e maremotos, e os seus corpos desapareceram. Novas perguntas e o tumulto aumentava. Pastor, como explica os depoimentos publicados pela imprensa de pessoas que viram parentes e amigos desaparecerem diante de seus olhos, e até defuntos ressuscitarem e sumirem diante dos olhares espantados das pessoas presentes? Senti que aquela reunião terminaria bastante tumultuada e que, certamente, seria uma das últimas realizadas naquele templo. Pois alguma coisa me dizia que nenhuma religião existente teria mais chance de sobreviver com suas doutrinas contraditórias. Talvez uma religião universal pudesse resolver de agora em diante o problema espiritual da humanidade. O pastor voltou a falar. Caros irmãos, dificilmente se poderia aceitar tais depoimentos como válidos, não duvidando da idoneidade das pessoas, mas porque todas elas, sem exceção, apresentavam sinais de histerismo ou mesmo um trauma psíquico ou choque emocional. Muitas dessas pessoas poderiam ter ingerido ou respirado, mesmo sem o saber, alguma droga alucinógena, assim, ocorrendo uma espécie de alucinação coletiva. O tumulto ia crescendo, quando um homem de cabelos brancos, e que parecia ter certa autoridade na igreja, se levantou e pediu silêncio, falando em seguida. Reverendo Lyndon, sempre respeitei muito o irmão e quero muito bem. Perdoe-me. Portanto, mas tenho que falar agora diante de todos e talvez seja a nossa última oportunidade de nos reunirmos neste templo, ou em qualquer outro local. Sou oficial desta igreja há cerca de 20 anos, e a realidade é que o Senhor nunca nos ensinou toda a verdade sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu mesmo, embora me sentisse certo da minha salvação, nunca me preparei para esperar a vinda do Senhor Jesus e participar do arrebatamento da igreja amada. E, como eu, muitos dos nossos irmãos nesta igreja estão na mesma situação. Durante todos estes dias, procurei examinar a Bíblia, especialmente o sermão profético de Jesus e o livro do Apocalipse, chegando à seguinte conclusão. Nossos irmãos que não perdiam as reuniões oravam muito e estudavam por si mesmo a Bíblia, procurando fazer tudo o que Cristo ordenava, e que agora se ausentaram repentinamente, de fato foram levados por Cristo que já veio, juntamente com os milhões de cristãos que desapareceram. Quer o Senhor e todo o mundo acredite ou não, é exatamente isso que aconteceu. O Senhor e todo o mundo estão com medo. Por quê? Na verdade, suspeitam que essa é a verdade. Cristo veio e arrebatou a sua igreja e nós ficamos. A verdade é que o Senhor, na maioria dos seus sermões, em todos estes anos, falou muito do poder da ciência para salvar o mundo. Falou que Deus é o supremo arquiteto do universo. Todas essas vezes, o Senhor falou muitas coisas bonitas e agradáveis aos nossos ouvidos. Falou sempre da ordem lógica de todas as coisas do universo, tendo como fonte a suprema inteligência divina, do equilíbrio e perfeição de toda a criação do universo, do homem criado por Deus e de suas faculdades maravilhosas, da necessidade de o homem obedecer os preceitos da palavra divina, da necessidade de reformas ideológicas e sociais, para o que o homem deveria confiar mais também em si próprio, na sua inteligência dada por Deus, e no poder da ciência e da tecnologia moderna. O Senhor, Reverendo Lyndon, nos ensinou realmente muitas verdades belas e profundas a respeito da Bíblia e, com a sua oratória culta, procurou agradar muito mais a seus colegas e alunos da universidade, mas poucas vezes ou nunca nos apresentou o Cristo vivo que disse:
Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. O Senhor falou muito em reformas sociais, mas pouco nos ensinou sobre a regeneração do homem pelo Espírito Santo, ou seja, o novo nascimento espiritual, o arrependimento, confissão dos pecados a Cristo, o perdão. O Senhor pouco nos falou do poder do sangue de Cristo para nos purificar de nossos pecados ou do Cristo crucificado, sobre quem podemos lançar os nossos fardos de pecados e problemas. Quase nada nos ensinou a respeito da segunda vinda de Cristo para arrebatar os salvos que o estivessem esperando, quando Cristo mesmo ensinou: não fiquem tristes e preocupados. Confiem em Deus e confiem também em mim. Na casa de meu Pai há muitos lugares, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Ele disse também: por isso fiquem vigiando, porque o Filho do Homem virá na hora em que vocês não estiverem esperando. Reverendo Lyndon, lamento e peço mais uma vez que me perdoe, mas eu tinha que falar, pois também me sinto culpado visto ser o oficial mais antigo desta igreja. Falhei também, quando devia ter ajudado meus irmãos, ensinando-lhes essas doutrinas, e devia mesmo ter falado ao Senhor há muito mais tempo. Portanto, sou culpado, sou culpado, sou culpado. Perdemos a oportunidade do arrebatamento. Vamos clamar a Deus que conceda aos seus filhos arrependidos mais uma chance, mesmo que seja amarga, antes do fim. Aquele homem assentou-se soluçando e dizendo: sou culpado. Ao mesmo tempo, o tumulto cresceu, e grande parte dos presentes gritava: o irmão Evaristo tem razão, é isso mesmo. Fomos traídos em nossa fé. Que faremos agora? Todo mundo falava ao mesmo tempo. Muitos levantaram-se e saíram. O pastor gritava e gesticulava tentando controlar a situação, mas alguns levantavam-se de punhos cerrados e ameaçadores para ele. Outros procuravam defendê-lo inutilmente. Naquela altura, o pastor retirou-se do púlpito cabisbaixo e acabrunhado, sendo amparado por amigos. Deixei aquele templo certo de uma coisa: os serviços religiosos de agora em diante seriam vazios de alguma coisa que eu desconhecia, mas que havia estado presente naquela reunião na igreja do pastor Marcos e também nesta igreja. Estivera certamente no mundo, mas agora não estava mais. Essa presença invisível que parecia envolver a todos, produzindo alegria nos corações, estabelecia a grande diferença entre os cristãos verdadeiros e os cristãos de aparência. O que quer que fosse, era mais forte do que o espírito do homem e mais forte do que todas as forças do mal. Talvez fosse aquilo de que o meu colega Fernando me falará algumas vezes: o Espírito Santo. Não sei. Realmente não posso compreender tais coisas. O que mais me impressionou, nestas últimas horas, foi a leitura de todo aquele manuscrito, que eu encontrara no escritório do pastor Marcos, intitulado As Bestas do Apocalipse e o Fim do Mundo. Na hora oportuna, vou publicar um livro baseado nesse manuscrito, pois estou certo de que será de grande ajuda aos pobres cristãos que ficaram. Digo isso porque tenho a impressão de que nós, os que ficamos, juntamente com alguns cristãos, fora disso que aconteceu, saímos perdendo. Tais cristãos ficaram, não tanto por sua própria culpa, talvez mais pela culpa de seus próprios líderes espirituais, que falharam para com seus fiéis. Talvez esse livro não seja de nenhuma ajuda para os que já estão condenados por sua rebeldia. Mas se Deus ainda está preocupado com o destino das pessoas, acho que, por ser Ele justo e misericordioso, poderia dar a mão aos que receberam um dia a fé em Cristo, e não chegaram a apostatar, mas ficaram, menos por um descuido próprio, e muito mais por inépcia de seus guias espirituais. Os tempos agora, certamente serão bem mais difíceis para alguém manter a sua fé. Mas penso que, enquanto estiverem vivos aqui na terra e não apostatarem da fé em Cristo, Deus certamente poderia dar-lhes uma nova chance. Que espécie de chance? Não tenho ideia. Provavelmente, a mesma que ele dará aos judeus, conforme li naquele manuscrito. Vou ajudá-los publicando este livro,
pois creio que esclarece muito sobre o mistério dos acontecimentos atuais, que ninguém até agora conseguiu explicar satisfatoriamente. Continuarei investigando sobre estes fantásticos acontecimentos até que tudo termine. Voltarei com novas reportagens, se tudo não chegar ao fim antes. É possível mesmo, pelo que já estou suspeitando, que poderei sofrer graves consequências caso chegue a publicar o livro em questão. Mas que importa? Pois no mundo de amanhã os seres humanos talvez nada mais sejam do que mentes robotizadas, seres condicionados e dirigidos por uma sofisticada tecnologia de computadores. Essa tecnologia, sem dúvida, seria a maravilha das maravilhas, não fora a desenfreada ambição do homem pelos valores materiais e pelo poder. Que importa o que eu venha a sofrer, se amanhã as liberdades humanas vierem a ser absorvidas no remoinho da diversificação da maldade e corrupção do homem? Pouco teria a dizer agora. Portanto, passo a transcrever o restante do depoimento de meu grande amigo e companheiro Fernando, que conservo nas fitas por ele gravadas durante as 24 horas que antecederam os espantosos acontecimentos que acabamos de relatar. Repórter Jacques.